Olá, amigos de Caminhos da Longevidade. Eu sou o Dr. Mário Cato e hoje uma conversa importante de como construir uma longevidade plena e com qualidade de vida. E para isso, a importância dos cuidados na nossa vida. Por isso que eu estou aqui com a enfermeira Carolina Bernardo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o cuidado. Boa noite, como vai, Carolina? Tudo bem? Boa noite, eu vou bem, obrigado pelo convite. Carolina, eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim, né? Gosto de começar o programa querendo saber assim. Imagino a Carol nova procurando uma profissão na hora de decidir por que da enfermagem. Por que a menina Carol em algum momento buscou a enfermagem como profissão, como vida? Essa pergunta é profunda, né? Sim. Gente, é quase um divã de terapia agora. Eu acho que as coisas vão se escolhendo, na verdade, né? Assim, eu era formada em técnica de radiologia e trabalhei como concursada no município de Joinville. E depois eu fui fazer medicina em Cuba. Olha. E aí no regresso, antes de acabar a faculdade, eu voltei para o Brasil. E aí nesse período eu decidi que eu ia tentar enfermagem. E aí surgiu uma possibilidade de fazer na Universidade Federal. E depois que eu ingressei na enfermagem, eu entendi que o que eu buscava de atuação, até militância, enfim, no campo da saúde, e de que tinha mais, o meu perfil era enfermagem, não medicina. Porque muitos cuidados, inclusive, em que eu me identificava, em muitas políticas, inclusive, tinham mais orientação com a enfermagem do que com a medicina. E a enfermagem tem uma coisa que talvez poucas profissões da área da saúde têm tão forte, que é o cuidar, né? É o de estar junto com o paciente, com a família. Eu acho que essa é uma atribuição da enfermagem tão bonita, né? Eu costumo falar que depois da descoberta dos antibióticos, o cuidado é uma das coisas que salvam muitas vidas. Sim, a gente tem que fazer um bom diagnóstico, né? Assim, médico faz diagnóstico médico, enfermeiro faz diagnóstico de enfermagem. E é isso, para a gente organizar esse cuidado. A nossa precursora da enfermagem, inclusive, falava muito disso nas teorias, né, assim, de enfermagem e tal. Falava da importância do cuidado, e do cuidado não só da questão patológica, mas do cuidado num todo, né, assim, num contexto. Então, a gente da enfermagem é muito conhecido por essa questão de cuidar e de ser o chato que vai cuidar das chaves, que vai cuidar do entorno, que vai tentar organizar algumas questões para o cuidado ser mais efetivo, né? Sim. E esse cuidado da vida, ela é tão importante, mas aí, fazendo um link, né, muito da tua área da enfermagem com a minha, que é da geriatria, né? Eu vejo a importância que tem a enfermagem, o cuidado, para que a gente possa ter uma vida com muita qualidade. Na tua visão, assim, como é que a enfermagem, qual a importância dela nesse cuidado com a pessoa idosa, nesse cuidado, nesse envelhecer com qualidade de vida, Carol? Quando eu penso nessa pergunta, me vem duas coisas na cabeça, assim, uma que a gente cuida durante a vida inteira, né? Então, o envelhecer é um processo desde que a gente nasce praticamente, né? Assim. É um caminho, né? A longevidade é um caminho, por isso que o programa é Caminhos à Longevidade, né? Isso aí. Então, é um cuidado que a gente tem, que tem em vários ciclos de vida, né? Assim, então, quando a gente vai prescrever alguns cuidados, principalmente, dentre eles está a mudança de estilo de vida, enfim,
que permeia vários ciclos. Só que quando a gente chega no ciclo da pessoa idosa, tem alguns cuidados que são fundamentais. Por exemplo, na saúde pública, a gente tem... Na saúde pública, assim, em estratégia de saúde da família, a gente tem um papel, né? Assim, tem a questão de trabalhar com os idosos, possibilidades de atividades por conta da saúde mental, tem as consultas que ficam mais frequentes por conta das doenças crônicas, degenerativas, enfim, mas também tem as orientações mais voltadas assim, a visita domiciliar, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer uma visita domiciliar para idoso, a gente já vai orientando, o tapete que está no meio do corredor, o risco de queda, isso, a cama que às vezes está em alguma posição ou de alguma situação que o idoso fica mais, as orientações de, né, assim, enfim, de alimentação, de cuidado, de atividade, isso é uma questão. Outras questões que envolvem o próprio envelhecimento, assim, em vários outros espaços, né, de uma forma geral, a possibilidade de se alimentar bem, né, assim, de tomar as medicações de forma correta, da rede de apoio, da orientação da rede de apoio, que é muito importante, porque assim, tem um ditado que diz que para ter uma criança a gente precisa de uma comunidade inteira, mas para ter um idoso a gente também precisa de uma comunidade inteira, né, assim. Eu acho que a importância do que você fala na sociedade atual parece ser mais importante ainda, né? Uma sociedade onde às vezes olha muito para si e pouco para os outros, né? Então a gente vive uma sociedade muito individualizada, né? Cada um no seu celular, cada um na sua TV, de pessoas que estão às vezes morando em prédios onde os apartamentos são um em cima do outro, um do lado do outro, mas você não conhece o vizinho de porta, né? Então você poder cuidar do paciente e estimular essa interação social, esse cuidado com ele é tão importante, né? E aí, pensando nisso, assim, e olhando no ESF ou nos cuidados que a gente faz, qual é a importância para essas pessoas, para os idosos principalmente, mas para todo mundo, dessa rede de suporte social? Porque às vezes parece que isso se passa batido, parece que eu preciso tomar o remédio, preciso comer, e essa questão social fica de lado. Mas ela é importante também, Carol? Eu acho que na vida num todo ela é importante, né? Assim, a gente é sociável, né? Nós somos seres sociáveis. Mas para essas pessoas que estão já em um grau de vulnerabilidade, é muito importante ter uma rede de apoio. Tem a questão do risco da solidão, né, que é uma questão importante no envelhecimento. Tem a questão de suporte até de urgência e emergência, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo bem pessoal, tá? Por exemplo, assim, o meu pai está envelhecendo. E aí a gente tem uma preocupação com várias questões. E um dos indicadores para a gente, por exemplo, ver se está tudo bem, é os vizinhos adicionarem a gente por algum motivo, né? Assim, ele mora com a companheira dele e eles tocam a vida, assim. Agora, em alguns momentos ele ficou, por exemplo, adoecido e que eu morava longe, era importante a gente saber quando algum vizinho sinalizava, assim, tipo, o Antenor agora não está fazendo mais o café às 9 horas, por exemplo, assim, alguma alteração da rotina dele, né? Então, envelhecer com uma rede de apoio, né? Vizinho é uma rede de apoio, familiar é uma rede de apoio, os familiares dos familiares, enfim, porque o cuidado ele é cansativo também, ele é desgastante, mas ele pode ser compartilhado. Sabe que onde eu fiz a geriatria, lá na PUC de Porto Alegre, eles tinham feito um trabalho para medir a qualidade de vida dos idosos. E era comparado em Porto Alegre com uma cidade do interior, né, do Rio Grande do Sul.
E eles imaginavam que a qualidade de vida dos idosos em Porto Alegre ia ser melhor do que na cidadezinha do interior. E um dos fatores que mostrou que a qualidade de vida do idoso na cidade do interior era melhor é porque lá ele tinha uma rede de cuidado. Os vizinhos se conversam. Um vizinho leva para o outro a laranja que sobrou, que tem no seu pé, ele leva para o vizinho ao lado. Um que ganhou uma coisa da filha divide o bolo com o vizinho. Então, essa interação que eles têm é uma riqueza enorme, né? Então, as cidades do interior ainda tem muito disso. E como a gente na cidade grande precisa estimular isso. E a enfermagem tem um papel fundamental nisso. Todos os lugares onde eu trabalhei, quando eu estava mais próximo à atenção primária, eu vi o papel da enfermagem fazendo essas pontes, de tentando construir relações sociais ou de aproximar essas pessoas para que elas pudessem, então, criar uma rede de suporte social. A enfermagem, ela sempre teve esse olhar social, né, de olhar para aquela comunidade e tentar criar laços, né? Isso é uma característica da enfermagem? Eu acho que a característica da enfermagem é criar uma estratégia de proteção, né? Muitas vezes. Então, a criação de vínculo, ela, além de estar em algumas políticas, né? Tipo, Política Nacional de Atenção Básica, fala um pouco disso, assim, de como a criação do vínculo é uma tecnologia leve, que a gente precisa explorar, utilizar, enfim. Acho que, para além das políticas, essa enfermagem tem muito disso, assim, eu vou avaliar o risco de alguma questão e tentar se antecipar a isso e criar algumas condições para que isso não aconteça, né? Assim, acho que quase todos os profissionais de saúde têm uma premissa dessa articulação multiprofissional, enfim, mas a enfermagem geralmente é vista muito como protagonista de uma articulação, assim, né? Em alguns setores. Não, e a gente vê o papel da enfermagem, o quanto que ele é essencial, né? Eu trabalho em equipe de saúde há muitos anos, e quando a gente tem uma enfermeira que consegue articular com os profissionais também, ela faz com que a gente, entre profissionais, a gente também se comunique mais. Que você estava falando, a gente estava falando da interação social, né? Entre vizinho, família e tal. Mas vocês também fazem um papel essencial nessa articulação entre profissionais, que você falou, né? Nas equipes multiprofissionais. E o enfermeiro é impressionante, né? Como ele absorve conhecimento de várias áreas e ele consegue ir aplicando isso também em orientações ao paciente, de orientações que o médico também faz, que o fisioterapeuta faz, que o dentista faz, que o psicólogo faz. O papel da enfermagem, além de ser esse articulador da equipe, ele também é um papel meio coringa, de conseguir, como na velha e boa canastra, poder ser usado como um coringa no jogo do cuidado à saúde? Acho que sim, mas enquanto tu estava falando, me veio muito que na residência a gente costumava falar muito de o que é do campo e o que é do núcleo, né? Assim, é uma discussão às vezes mais teórica, mas eu acho que ela se aplica muito, assim, né? Porque, o que é específico do enfermeiro, o que eu vou fazer, e o que é do campo da saúde, né? Do campo da saúde, a gente estava falando de idoso, né? Então, o que é do campo da saúde na saúde do idoso, por exemplo, né? É a articulação desse conhecimento, é a articulação dessa promoção, e o que é específico do enfermeiro? Específico do enfermeiro é a gente fala geralmente de consulta de enfermagem, mas por conta da organização do cuidado mesmo, né? Querendo ou não, é o enfermeiro que vai articular alguns cuidados, né? Com a equipe. Vai articular com o cuidador, quando a gente tem um cuidador, né? Por exemplo, nas instituições de longa permanência, enfim, nos lares, a gente vai articular com o cuidador, a gente vai articular com o técnico de enfermagem, né, assim, e vai articular com o fisioterapeuta, com o médico,
com a cozinha, com a nutricionista, com o pessoal da limpeza, porque não tem como... eu falei antes da Florence, né? Eu falei, nossa precursora, e acabei não falando o nome dela, né? A precursora da enfermagem falava muito disso, assim, né? Das questões mais ambientais e tal. Porque é isso, eu não tenho como cuidar de alguém se o ambiente também não está sendo cuidado. Então, um exemplo é... Não tem como eu fazer uma prescrição de enfermagem se eu não tomar o cuidado, às vezes, de ver se eu tenho as condições, se eu tenho as pessoas, né? E conversar com todos os profissionais mesmo, né? Assim, um exemplo muito, muito, acho que simples, assim, eu posso dizer que a pessoa tem que tomar banho e trocar roupa de cama, mas eu vou ter que conversar com o pessoal da higienização, da limpeza, para ver se eu tenho, né, essa possibilidade das trocas de acordo com o que eu estou prescrevendo, né, com o que eu estou orientando, se eu tenho como quem vai fornecer isso, enfim. Mas é que sabe por que eu falei que eu atuava mais como coringa também? Eu acho muito legal tu trazer esses dois conceitos, o que é do meu núcleo de saber e o que é o campo da saúde, que é muito mais amplo. Isso. Mas às vezes eu acho, com todo respeito aos outros profissionais, aos médicos, né, os meus colegas, mas os outros profissionais também, às vezes eu acho que a gente tem um certo medo de sair do nosso núcleo de saber. Então eu fico só naquele núcleo da medicina e com medo de botar o pé um pouco para fora. Tá? E eu vejo a enfermagem sem esse medo, assim. Ela, se precisa sair do seu núcleo do conhecimento da enfermagem, precisa pôr os dois pés nesse campo tão vasto, que são conhecimentos que não é nem teu nem meu, mas é nosso, e que a enfermagem vai lá e vai fazer. Vai fazer. E o médico, às vezes, ele fica com medo de sair do seu núcleo, então ele não vai lá fora. E aí deixa uma brecha no cuidado enorme. Tá? Então, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a enfermagem, quando a enfermagem faz essa articulação, se torna esse coringa, né? Porque é bem isso, né? Eu tenho um jogo de canastra onde eu tenho lá uma sequência e ele tem uma lacuna. Quem que eu vou pôr na lacuna? É o coringa, né? Se não chega a carta certa, eu boto coringa. E muitas vezes eu vejo a enfermagem assumindo esse papel. Então, vamos fazer, vamos complementar disso. Eu acho que por isso que é tão essencial. Porque você, como enfermeira, não consegue ter essa visão, assim. Quando você chega numa equipe, você não tem uma equipe sem enfermeira. Eu já trabalhei em equipe sem enfermeira, entendeu? Você pode trabalhar numa equipe sem médico, sem psicólogo, sem isso. Mas você, como enfermeira, na tua equipe sempre vai ter enfermeira. Eu, olhando como médico, às vezes eu chego em equipe quando não tem a enfermagem, como faz falta. Não que o médico não faça falta, não que o psicólogo não faça falta, mas às vezes por esse bom andamento da equipe, o enfermeiro faz uma diferença importante. Mas você falou desses cuidados e tem uma coisa também do núcleo, né, do conhecimento que é típico e é específico da enfermagem, né? Você fala muito do cuidado. E tem alguns cuidados que são tão importantes para as pessoas e para os idosos. Você falou algumas coisas de sempre estar se precavendo, né? Sempre estar olhando na frente para prevenir aqui. Desses cuidados que vocês tanto cuidam, assim, que vocês tanto tentam fazer essa prevenção, cuidar do risco, quais talvez sejam os cuidados que você acha importante para o idoso? Bom, o risco de queda é uma coisa que para a saúde do idoso é geralmente uma prevalência, né? Então, os cuidados do ambiente para garantir da mobilidade, enfim, do fortalecimento da musculatura. Tem um outro cuidado importante, que é o cuidado com a pele, né? A pele íntegra, para que não entre, né, infecções secundárias, porque o idoso também tem uma questão, às vezes, nutricional e de outras comorbidades que podem dificultar a cicatrização ou facilitar a abertura também de feridas. E
é uma questão bem prevalente também, né? A questão de cuidados com curativos, enfim. Tem uma coisa também que eu costumo falar muito, é que às vezes a gente pode ter uma boa cobertura, e se a gente também não tiver um cuidado organizado e mais assertivo, a gente vai ter também dificuldade de fechar a lesão, né? Então a gente precisa sempre estar avaliando e reavaliando quando tem, né, já essa ferida, lesão, enfim. Outro cuidado importante é manter a vacinação em dia, porque a gente tem evitado muitas complicações, né? Se a gente consegue ter os nossos idosos vacinados, né? Importante da influenza, que desde que, enfim, começou a vacinação, a gente diminuiu, acho que, o risco de morte por pneumonia. A influenza, para quem está lá em casa, a influenza é o que é quando a gente fala assim, a vacina da gripe e a influenza, né? Porque é isso, porque a gente dá um nome mais simples, né? A influenza é um nome tão, né, técnico, né? Mas essa vacinação é tão importante, né? É importante. Eu vou falar outro exemplo. Eu trabalho, né, na instituição de longa permanência, e esse ano a gente recebeu a vacinação da rede pública, enfim, e de todas as nossas moradoras e moradores, teve uma que na oportunidade não pôde ser vacinada por uma outra questão, até de se o organismo dela suportaria, enfim. E agora, nesse período que a gente teve alguns episódios mais de gripe, enfim, os idosos que pegaram gripe não tiveram complicações, tiveram, né, os dias de febrícula, febre, tiveram tosse, mas nenhum deles evoluiu para pneumonia, né? Essa pessoa que não foi vacinada evoluiu para uma pneumonia, precisou de tratamento, reestabeleceu, mas assim, foi uma pneumonia sempre traz um pouco mais de consequências, de risco, né? De risco. Essa senhora, então, não vacinada, teve sintomas mais graves e uma complicação que é uma pneumonia. Sim. Porque a vacinação, ela não evita eu pegar a gripe. Não. Quer dizer, até evita em uma certa quantidade. Mas se eu pego a gripe, ela é muito mais leve e tem muito menos sintomas. É isso, Carol? É isso. Então, ela tem uma proteção no complicar da gripe, né? Então, é isso. Por isso que é tão importante a vacinação, né? Eu sempre falo para os meus idosos, Carol, que tem uma... É muito engraçado, porque desde que eu sou aluno e muito antes disso, os idosos sempre falam assim, eu não vou fazer a vacina da gripe porque a vacina é para um monte de fantasias, né? Sim. E isso não é de agora, é de muito tempo, né? E aí eu sempre falo assim, tá, mas o teu neto você quer vacinar, né? Né? Porque não tem paralisia infantil, não tem o sarampo, né? E em gerações passadas que tinha varíola, né? Então várias outras doenças que eram, né, graves, e a gente eliminou ou controlou com a vacina, né? Então, para os netos não é nenhum problema fazer a vacina, mas parece que para idoso eles têm um medo, né? E eu falo assim, então não tem que ter esse medo é bobo, né? A gente que tem que saber o momento de negar a vacina, porque se ele clinicamente ele não está bem, porque está com algum sintoma gripal, algum sintoma de resfriado, se tem alguma complicação clínica, e a gente tem que evitar a vacina. Mas sim, são algumas condições muito específicas, né? Sim, e geralmente é isso, né? Se a pessoa tem febre, se está em algum processo já de infeccioso, a gente vai, naquele momento, ter cautela com a vacina. Ou se ela não tem condições de imunidade mesmo, enfim. Mas
me ocorreu também, assim, a gente fala disso, né, que para as crianças a gente precaver a vacina, porque a gente também aprendeu culturalmente, porque a gente viu, né, a paralisia infantil, os mais idosos vivenciaram, né, paralisia infantil, sarampo, todas essas complicações. Hoje eu acho que a gente tem uma certa resistência a algumas vacinas, porque os adultos não chegaram a ver essa questão acontecendo. E os idosos têm medo por quê? Porque não fez parte da infância deles, né, da vida deles ser vacinado desde sempre. Sim. Então, assim, a gente evoluiu muito nessa questão vacinal, né, assim, o Brasil é uma referência mundial, enfim, a gente tem um desenvolvimento de vacinas bons, eficazes. Por exemplo, acessar a pneumo 23, né? Eu tenho diabetes, né? E assim que eu cheguei aqui em Blumenau, de volta, enfim, eu fui no posto de saúde, a primeira coisa que eles falaram foi: você tem direito a fazer a pneumo 23. Aí eu falei, que ótimo, né? Porque é isso, a gente fica mais exposto, né? Por conta do diabetes, enfim, idosos, né? Tem direito também. Porque é um risco, né? Pneumonia é sempre um risco pra gente. Então, a importância de estar vacinado mesmo. Sim, eu acho que eu sempre também faço essa comparação com a vacina. E eu falo que a paralisia infantil a gente só vê hoje em pessoas idosas. Quem tem a sequela de uma paralisia infantil, com certeza passou de 60 anos. Porque a gente não vê mais crianças com paralisia, porque todas estão vacinadas. Sim. Então a gente vacinar, ele é um ato de cuidado, né? E você vinha falando do cuidado também, você falou de um cuidado, né, sobre a pele, né? Eu também, eu sempre falo, Carol, eu aprendi a cuidar da pele dos pacientes, aprendi a fazer os curativos adequados, e aprendo até hoje, sempre foi com as enfermeiras. Que na grade curricular dos médicos a gente não tem nada sobre curativos, não fala nada sobre... Falam muito pouco da pele, mas não tanto quanto vocês, assim. Mas sempre cai no nosso consultório, em pacientes, problemas com a pele, né? Então, paciente que está muito acamado muito tempo, forma aquela úlcera de pressão que a gente chama, que o pessoal em casa conhece popularmente como escara, né? Como a úlcera, né? E isso é perde-se muita qualidade de vida, né? Quando eu tenho uma lesão como essa, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter e qual é a importância da gente cuidar da pele e quais são os cuidados que a gente tem que ter para evitar que tenha as feridas? O cuidado com a pele, ele é um cuidado que a gente faz intrinsecamente, assim, que a gente aprende desde criança, assim, né? Manter limpo, cheiroso, não tô brincando, mas limpo, seco, né? Limpo, assim. Cheiroso também, lógico. Sim. Se você tem... Eu atendo no consultório e chega aquela velhinha toda cheirosinha, bonitinha, igual. Delícia, eu vou, né? abraço, beijo. É tão bom assim você encontrar as pessoas assim, Sim. né? Então, porque é isso, acho que a gente gosta de todos, não é só do namorado, da namorada que a gente quer limpinho e cheiroso ou cheirosa. A gente também quer o marido, a esposa limpinha e cheirosa. A gente quer nosso filho limpinho e cheiroso. É essa questão de estar bem nutrido, cuidado, enfim. Então, assim, manter a limpeza, manter a hidratação. Idoso diminui a quantidade da ingesta hídrica, né? Quer dizer, diminui a quantidade de água que bebe por dia. Isso vai impactar na nossa pele também, né? Assim, vai impactar na pele deles. Às vezes deixa de comer algumas comidas que são mais duras, né? Assim, que tem mais proteínas, às vezes, enfim, que tem até mais algumas com carboidrato, enfim. Então, deixam de ter uma alimentação, às vezes até pela própria dentição, sabe? Vai diminuindo a qualidade, né? Então, isso tudo vai impactar na pele.
Se eu tenho um idoso que já está mais acamado, eu vou precisar também verificar sempre se ele está limpo e seco e se ele está emagrecido. Porque se ele está emagrecido, a gente fala que... e se ele fica muito tempo na mesma posição, tem umas partes das costas ali e meio que do quadril que formam protuberâncias. Ou seja, é aquele ossinho que fica mais para fora, assim, e que vai ficar em atrito com a cama. Então, vai macerar aquela pele, ou seja, a pele vai ficar mais sensível e vai ter um ponto de pressão. Então, as chances de eu abrir essa pele é muito grande. Então, um cuidado que a gente sempre tem que ter é alternância de decúbito, né? Ou seja, mudar de posição. E, às vezes, se está em alguma instituição, a gente coloca coxins, né? Que são algumas coisas para descomprimir, ou algumas questões... tipo travesseiro, aquele triângulo. Então, algumas formas para descomprimir. Em casa, às vezes a gente não tem a mesma possibilidade, mas aí a gente consegue, tipo, dobrar, sei lá, um edredom de uma forma que vá, né, ter esse cuidado. A gente sempre olha muito o quadril, o cóccix, mas também tem a questão do pé, porque às vezes quando a pessoa fica muito tempo deitada, o pé fica, né, em uma posição só, e aí o calcâneo, ele também às vezes faz essa pressão e fica muito tempo, enfim, na mesma posição. A gente às vezes abre lesão nessa região do pé, ou se a pessoa fica muito de lado, às vezes abre naquele ossinho que a gente, quando bate, dói, assim. Sim. No maléolo. É porque onde a pele e o osso vai machucar mais, isso, né? E aí, por isso que você fala que se a nutrição não está tão adequada, ele está muito emagrecido, entre a pele e o osso que deveria ter um músculo, não tem mais. Isso. Aí eu acho que fica mais fácil fazer lesão. Mas você falou de uma coisa que eu acabei me lembrando, né? Que eu sou de uma época, você é bem mais jovem do que eu, mas veio uma época onde essa mudança de decúbito era tão importante, né? Então, de tempo em tempo, tinha que trocar de decúbito. 3 em 3. Né? Mas veio algumas coisas e tem uma tecnologia que eu achei bárbara e que ela, não vou dizer que ela é nova, mas é uma coisa muito simples, que são os colchões infláveis, né? Os pneumáticos, né? E ele meio que, não vou dizer que ele substitui, mas ele facilita em muito a troca de decúbito, né? Não é que facilita, mas ele... Diminui, né? O atrito. Isso. Né? Que para quem não conhece, ele é um colchão que infla e desinfla, né? Então ele vai tendo várias camadas e uma infla, outra desinfla. E daqui a pouco uma que esvazia e outra que infla. Então ele vai fazendo esse jogo e vai mudando o ponto de contato, né, no corpo com a cama, né? É uma tecnologia, parece tão simples, mas tão importante, boa, né? Tô rindo aqui porque, assim, talvez a gente não tenha tanta diferença de geração, né? Porque quando eu comecei, enfim, na enfermagem, a gente, no máximo que tinha era o casca de ovo. Sim. Que era aquele colchão que parecia que eles falam de casca de ovo, mas parecia a caixinha de ovo, né? Isso. Eu acho tão engraçado, porque a gente sempre chamou do colchão de casca de ovo, mas não era bem a casca do ovo, né? Era a caixinha do ovo, né? O piramidal, né? E é isso, durante muito tempo que a gente tinha era o piramidal, né? Enfim. E tem uma outra coisa que estava aqui pensando sobre a mudança de decúbito. Pode ser inclusive em cima do pneumático, que o pneumático é ótimo mesmo. Outra coisa importante é manter a cabeceira às vezes um pouco mais elevada, por conta da pressão em cima dos pulmões, né? Mas para alternância de decúbito, às vezes é importante ter em casa um lençol dobrado, atravessado, para quando precisar mexer na pessoa, ficar mais fácil. Que é o que a gente chama de transversal mesmo, né? Atravessa, né? Atravessa, atravessa aí a gente pode puxar pelo lençol para reposicionar o paciente, né? Para não precisar pegar na pele. Porque eu vejo muitas vezes o idoso, só de você pegar com muita força aqui, ele pode às vezes fazer hematomas, às vezes de até romper a pele, só de pegar forte nele, né? Porque a pele do idoso ela fica muito sensível, né, Carol?
Pensando nessa pele, para a gente manter ela sempre bem, o que você dá de orientações assim, para como manter essa pele mais saudável, para evitar lesões e evitar que essa pele seja tão frágil dessa forma? Uma das coisas que a gente tem de possibilidade, às vezes a hidratação com creme mesmo em casa e tal, mas às vezes a gente um creme de barreira ajuda bastante, né? Assim, você tem possibilidade o risco mais elevado de abrir em algum espaço, por exemplo, um idoso que tem Alzheimer e já está com muita dificuldade de locomoção, a gente, assim, nas costas, em alguns pontos mais específicos, a gente já começa com creme de barreira para que também fortaleça um pouco essa pele, assim, né? Além do creme de barreira, a gente tem outras possibilidades, por exemplo, se essa pele já está mais machucada, assim, já está mais avermelhada, já tem um risco maior, uma placa de hidrocoloide, assim, acaba protegendo essa fricção, né, que tem entre o corpo e a cama, enfim. Então, são algumas coisas que a gente já pode prevenir também, né? Eu começo a ter contato com a medicina, né? Quando eu entrei a fazer a faculdade em meados da década de 90, e eu fico percebendo assim, eu entrei em 95 na faculdade, né? Então, são aí 30 anos que eu tenho um contato maior com a medicina. Como evoluiu essa questão do que vocês chamam de coberturas, né? Do que se usa em cima da ferida, porque por isso que vai cobrir a ferida, né? Eu me lembro em 95 o tal do óleo de girassol era grande novidade e antes dele não tinha nada, parecia que era um nada, né? Mas ele ajuda bastante também. Ajuda bastante, né? Mas como evoluiu, né? Mas mesmo tendo evoluído, vocês tendo um recurso terapêutico muito maior, o cuidar de uma ferida já aberta, dessas feridas que estão crônicas, que levam às vezes meses para fechar, que são as escaras, elas dão muito trabalho, por isso que é tão importante prevenir, né? Dá trabalho, depois que abre, tem todo um processo, assim, então a gente sempre tenta se antecipar mesmo, porque depois que ela está aberta e dependendo da quantidade de tecido que vai avançando, revitalizar isso leva muito tempo às vezes para o idoso, e aí dependendo de como uma perda de qualidade de vida para ele, né? Assim, então, por exemplo, nos que usam fralda, às vezes é mais complicado, porque pra gente às vezes abre justamente na parte da fralda, que aí não pode ficar úmido, enfim, então exige um cuidado muito maior, mas também não é só isso, assim, é porque dói, primeiro que dói, segundo que perde tecido, terceiro que é uma porta aberta para muitas complicações e infecções, enfim, né? Lugar contaminado. Eu ia dizer disso, né? A pele é o maior órgão do corpo. E né? Ele é um órgão que tem várias funções, e uma função primordial dele é ele ser uma muralha, né? Que nem aqueles castelos medievais que tinha uma muralha em volta do castelo, para proteger o castelo. A pele é essa muralha. Ela evita que os invasores, nos casos as bactérias, entrem, né, para causar infecção. Então a pele ela é essencial, né, nessa defesa do corpo, né? Sim. É isso, né? O maior órgão de proteção que a gente tem, e como o idoso às vezes já tem uma questão da imunidade mais frágil, né? Quando eu rompo a pele, eu estou abrindo uma possibilidade de uma infecção e uma co-infecção, enfim. Às vezes nem vai ser na própria lesão, às vezes vai ser em um órgão muito próximo, né? Então, a gente sempre toma muito cuidado
com o idoso, principalmente a pele. Outra questão é a saúde bucal, né? Porque às vezes eu abro também espaços para infecção, de acordo com algumas questões, assim, que abre lesão, né? Enfim, alguns às vezes estão com a dentadura, que aí como perdeu massa muscular, massa muscular e massa mesmo, a dentadura foi feita, sei lá, 10 anos atrás e agora já tá solta, então às vezes tá machucando e a gente não vê. Já peguei paciente com 30 anos de prótese e sem ir à dentista para fazer revisão. E assim, a saúde bucal no Brasil, ela é muito boa, mas ela é também uma construção nova, né? Como política pública, a gente não tinha uma política de saúde bucal. Se eu não me engano, foi em 2003. Brasil Sorridente. Que saiu nos primeiros programas públicos, né? E aí, tanto que, né, Carol, olha só, né? Você pega a geração dos teus pais, eu pego a geração da minha mãe, era o esperado e o comum que os idosos fossem desdentados, fosse usar a boa e velha prótese, né? E hoje a gente pega a nossa geração, que aí já tem uma influência de uma política pública da saúde bucal, que começa lá atrás, na questão do flúor na água, escovação, né, nas escolas, a chegar nesse programa de Brasil Sorridente, a gente é uma geração que está com quase todos os dentes na boca. Né? Então faz uma diferença enorme, né? Como a política pública é importante. Mas antes de chegar nisso também, eu não posso deixar de abordar, Carol, porque, assim, primeiro a gente sabe, né, a gente já abordou da importância da vacina, a importância do cuidado com a pele, a importância... Mas você falou numa pergunta, numa fala anterior, e eu queria abordar muito disso, como é importante o enfermeiro... Primeiro, antes disso, Carol, falando do curativo, né? Tem uma coisa que eu acho engraçado, como todo mundo tem um pitaco de como fazer curativo. Pouca gente sabe fazer curativo de verdade, tá? Mas todo mundo quer dar opinião. E eu sempre falo que quem sabe fazer curativo de verdade é o enfermeiro. Então, quem está em casa e tem um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe que tem problemas com alguma ferida que precisa de cuidado, procura o enfermeiro, porque é o enfermeiro e a enfermeira que vão orientar como é que faz o curativo correto, qual é a cobertura, o que vai fazer, porque isso faz uma diferença enorme, né? Então, dito isso, Carol, eu queria também te perguntar numa outra coisa, porque você fala sobre equipe, sobre pessoas, né? O enfermeiro tem um papel fundamental também no organizar as equipes, tanto que quando a gente pega a gente que é de uma geração, a gente está ficando meio velho, né? Eu mais do que você, mas a gente tinha aquela ideia da enfermeira padrão. Não, a Carol no hospital é a enfermeira padrão. Porque tinha o auxiliar de enfermagem, tem o técnico de enfermagem, mas tinha a enfermeira padrão. E essa enfermeira padrão geralmente era que botava todo mundo para trabalhar de uma forma organizada, né? Qual é o papel da enfermagem, da enfermeira, do enfermeiro nessa organização do cuidado para o idoso ou no serviço de saúde? Porque eu tenho vários pacientes que eu atendo em casa ou que vão no consultório, mas que eles têm os cuidadores. Os cuidadores são ótimos, são os amores, trabalham bem, mas às vezes carece uma organização. Qual é o papel da enfermagem e qual é a importância dela nessa organização do cuidado? Eita. Assim, a enfermagem tem várias... Assim, a gente não tem uma única enfermagem, assim, né? A gente tem 1000 papéis e 1000 são atribuições, né? Tá vendo? Mas assim, a gente é a pessoa chata que vai dizer de alguma forma, né, seja mais delicado ou mais dura às vezes, o que precisa e o que não precisa fazer. E aí é isso, é ordenar alguns processos de trabalho e de cuidado. Então, geralmente, a pessoa chata que vai dizer não,
é o enfermeiro, assim, e não é porque ele é bobo, chato, feio ou rancoroso, é porque ele vê alguns riscos e vai coordenar alguns cuidados na equipe que outros profissionais não vão. Tem profissionais que vão conseguir fazer isso, tá? Assim, não é tipo, o enfermeiro é o salvador da pátria que só ele consegue, assim, né? Tem profissionais que eles conseguem, mas a gente é meio que formatado, sim, a gente forma meio que pra isso, assim, né? Eu fico brincando que a faculdade fez isso comigo. Tipo assim, tem coisas que eu vou... a gente às vezes está querendo se antecipar sempre, mas é porque, não sei, a minha faculdade teve 2 anos só de gerência, de gerenciamento, de não sei o que lá. Daí é da unidade, é do hospital, é do não sei o que lá, né, assim... E quando eu fui para a residência, a gente aprende a compartilhar um pouco mais, né, esse cuidado multiprofissional e tal, mas ainda assim é o enfermeiro que muitas vezes, né, vai ser a referência, tipo, na unidade de saúde, é quem vai ajudar a construir o diagnóstico situacional, mas é quem vai delegar algumas questões, né, assim... Por que tem uma diferença entre o cuidador, o técnico, e por que é o enfermeiro quem vai coordenar, né? Porque muitas vezes, assim, eu sei que o técnico tem uma boa vivência, porque ele deve, às vezes ele já viu isso muito mais do que eu, assim, 30 anos trabalhando e chega eu lá, né, assim, não sou mais uma novinha, mas chego lá, assim, que talvez não tenho tanta vivência quanto ele. O cuidador é a mesma coisa, assim, mas eu fiz isso com o meu antigo, né, idoso lá e funcionava. Tem algumas questões que são empíricas e que aí dá certo, tipo alguns curativos, né, assim, como a gente fala assim, deu certo para um, não quer dizer que vai dar certo para outro, porque tem questões que a gente acaba avaliando porque tem outros elementos. Então, assim, é uma questão de capacidade técnica também, assim, querendo ou não, né? Essa coordenação do cuidado. Sabe por quê, cara? Eu fico observando, assim, eu na minha vida profissional, já trabalhei em vários serviços. Já trabalhei de SAMU, já trabalhei no pronto-socorro, trabalhei em posto de saúde, trabalhei hoje no centro de saúde idoso, trabalho em LPI, né? Enfim, de equipes das mais diversas. Mas também faz de tudo, né? De tudo um pouco, né? E eu sempre vi o enfermeiro muito nisso, de organizar as equipes. Mas eu também já trabalhei em locais onde não tinha enfermagem, mas tinha cuidado de saúde. Como eu já vi em casas onde é só o cuidador, ou já tive em LPIs onde às vezes o enfermeiro estava faltando porque não tinha, às vezes o enfermeiro, ou porque era uma opção do local da casa não ter, né? E eu fico vendo, nessas equipes onde tinha enfermagem, não vou dizer que... Porque o serviço da saúde, o trabalho em saúde é muito vivo. Então ele é muito dinâmico, acontecem coisas o momento todo. As pessoas são diferentes. E mesmo com o enfermeiro sendo muito atento, muito dinâmico, a gente já não dá conta de toda a necessidade de saúde. Porque não dá conta de tudo, a gente não consegue, por mais que a gente corra o tempo todo. Mas nos lugares onde o enfermeiro não estava, a impressão que eu tinha é que a gente não dava conta de quase nada. Porque esse olhar que vocês têm de prevenir e evitar o problema, os outros profissionais parece que não têm. Então parece que a gente vai só apagar o incêndio. Que a gente vai atuar, já aconteceu, então a gente só vai apagar o incêndio. E quando tem enfermagem, ela organiza para evitar os incêndios. E organiza de uma forma onde todo mundo trabalha, assim. Aí parece que vai se organizando para que todo mundo vá se encaixando e trabalhando de uma forma adequada. Por isso que eu gosto tanto de ter os enfermeiros por perto, assim, né? E é impressionante. Mesmo quando a gente tem boas equipes, acontecem pequenos acidentes, quando não tem, acontecem grandes acidentes. Aí eu acho que essa é uma grande diferença, né? A gente tenta prever e a gente vai pactuar com a equipe um cuidado. Não quer dizer que nunca vai acontecer diversidade, né? Então vai acontecer e a gente vai estar lá porque a gente vai ter que atuar nisso também, né?
Eu sei que tem uma questão de diferencial mesmo quando tem os enfermeiros e tal. Coisas muito sensíveis que a gente consegue sentir e ver, né? Nessa coisa do planejamento e dos resultados esperados na saúde e tal. E aí você fala que já fez muitas coisas e tal. E eu fico pensando que na saúde pública, por exemplo, você tem uma equipe de estratégia de saúde da família quando tem um enfermeiro e falta um médico. Agora, você não tem uma equipe de estratégia de saúde da família se você não tem um enfermeiro. Né, assim, a gente é muito complementar, cada um tem o seu papel, né, do núcleo do campo bem definido, assim, tal, mas tem questões que vai ter que trabalhar junto mesmo, assim. Mas é isso, para a saúde pública, principalmente, a gente não consegue credenciar uma equipe se eu não tenho um enfermeiro. É que eu acho que nessa formação na enfermagem, a enfermagem sempre teve esse olhar muito social, né? Sempre teve um olhar sobre saúde pública, sobre necessidade social em saúde, e que tem um olhar muito mais treinado do que o médico. Não que o médico não pudesse ter isso, mas se a gente for olhar na história do movimento sanitarista do Brasil, o número de enfermeiros e enfermeiras é infinitamente maior que o número de médicos no movimento sanitarista. Não que não tenha grandes sanitaristas médicos ou médicas, né? Mas o número de enfermeiros era realmente muito maior, assim. Vocês sempre tiveram um engajamento e uma forma de ver a saúde pública realmente muito, muito especial, né? É porque a enfermagem é a maior força de trabalho da saúde, né? Assim. Também. E é um trabalho majoritariamente feminino, né? Assim, nisso a gente tem várias questões envolvidas, tem seus pontos fortes, mas tem as suas fragilidades, né, assim, porque uma das questões é a questão salarial, né, porque é uma profissão majoritariamente feminina, então a luta pela questão salarial, ela sempre foi muito mais forte, assim, né, teve que ser muito mais forte. Na enfermagem acontece o fenômeno que acontece em outras áreas, onde a mulher ganha menos do que o homem? Ou na enfermagem, por ser majoritariamente feminino, essa diferença de salário não existe? Eu ia brincar que todo mundo ganha pouco daí, né? É verdade. Porque é isso, assim, como era uma profissão majoritariamente feminina, e em uma grande proporção, né, assim, porque a gente é a maior força de trabalho, a gente teve dificuldade de muitos anos para conseguir aprovar, por exemplo, o piso, né? Então, geralmente, assim, mulheres enfermeiras que estão, a gente coordena equipe, a gente planeja cuidado, a gente, né, tá em alguns postos de decisão, né, de diferentes áreas, assim. Mas, por exemplo, quando você entra num hospital, que a gente vê aqueles quadrinhos de quem coordenou, de quem foi diretor, a maioria deles não são mulheres. Né, assim, então tem uma questão de gênero colocada na enfermagem, isso para mim é bem claro, assim, né, mas aí eu comecei a falar disso, eu fugi da pergunta do foco social, né, tudo bem, aí esse meu lado meio feminista, tá bom, sim, a gente sempre teve um foco muito social e sabia que a enfermagem começou a ser regulamentada por conta de uma guerra? Não. Da Guerra da Crimeia. Essa é a história da enfermagem. Uma guerra muito antiga, né? Porque a Crimeia sempre foi um espaço de disputa, né? Tanto que ainda é um ainda espaço eu de ia disputa, falar, ainda né? é, exatamente. Um dos motivos da guerra de Rússia e Ucrânia é porque tinha um território que era um território russo, mas foi transformado ucraniano, mas que já tinha sido polonês, né? E sempre teve uma disputa, né? Exatamente, é uma disputa de território e é ainda hoje, né? Assim,
uma questão, e a enfermagem começa a ser vista e fundamentada nessa questão. Então, sim, a gente tem um foco social, né? Naquele momento foi mais específico, mas a gente não aprende na faculdade, né? Enfim, não só os procedimentos em si, né? Mas tem toda essa questão de política pública, de construção, enfim. A gente aprende saúde, né? Por conta da questão da construção da saúde pública. Acho que não é à toa que quando a gente olha hoje, muito das pessoas que trabalham em saúde pública, que estão em cargos de gerência, direção, muitos são mulheres e muitos são da enfermagem. Como a enfermagem, ela na gestão pública, da saúde pública, ela é importante, né? Mas, Carol, para a gente poder estar encerrando o nosso programa, que já passou quase 1 hora, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, de pessoal que está em casa, quais são as dicas da enfermagem para que a gente possa envelhecer bem, tá? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida e poder chegar a ser um idoso muito saudável, com muita qualidade de vida. Se você fosse dar algumas pequenas dicas, que dicas você daria? Pensando na enfermagem sendo esse camaleão, sendo esse coringa que é a enfermagem na saúde. Eu ia dizer, porque várias orientações fogem do meu núcleo, tá? Para envelhecer bem, como é pensando na promoção de saúde, né? É isso, assim, manter os músculos fortes. Músculo, gente, a gente precisa de músculos para envelhecer, viu? Eu sempre falo, musculação é o grande exercício. É isso, assim, a gente fica brincando, né? É porque projeto verão, tal. Não, a gente precisa ter músculo. Inclusive... Projeto 60. Para isso, assim, projeto 60. A gente precisa de músculo, a gente precisa... Então, isso quer dizer que a gente precisa comer um pouco melhor, né? Fazer atividade física, cuidar da cabeça, né? Assim, e fazer atividade física já vai ajudar um pouco a cuidar da cabeça. Ter boas amizades, né? Assim, então, cultivar a rede de apoio. Ter hobbies. Quem sabe dançar, porque dançar a gente consegue fazer até quando está muito idoso. É verdade. E é um bom exercício. Participar das atividades coletivas, assim, na estratégia ou na saúde pública, a gente fala muito disso, assim, e em algumas unidades que eu trabalhei, inclusive, a gente trabalhava muito com isso, assim, desde para fortalecimento de vínculo até para já sair de algum estado mais evolutivo, assim, a academia da saúde, às vezes, com os idosos, sei lá, o grupo de tricô, de crochê do bairro, essas atividades que tem de possibilidade institucional participar, né? E acho que se conseguir ler, assim, um livro por ano... Cuidadamente, sabe? Eu acho que é tão importante para a gente conseguir envelhecer com um pouco de qualidade, trabalhando na autonomia, né? Assim, fazer planos para o envelhecimento, porque a gente envelhece, né? A gente está vendo uma geração que envelheceu sem fazer planos para o envelhecimento, né? E a gente tem mudado a nossa realidade demográfica, né? A gente tá passando aí 80 a mais com facilidade, então assim, vamos fazer plano para envelhecer bem. Ótimo, né? Eu tenho muitos planos para meu envelhecer e faço atividade física, eu acho que eu estou no bom caminho. Carol, com isso, primeiro queria te agradecer de coração, assim, você, né, reservar o tempinho para dividir comigo e com quem está em casa sobre a importância da enfermagem, a importância dos cuidados, né? Foi uma conversa muito calorosa, muito acolhedora, né? Então, muito obrigado, assim, agradeço mesmo a tua presença, tá? E dizer pro pessoal de casa, assim, cuidem-se, tá? Então, importante, muito obrigado pela presença de vocês. A gente sempre vai estar aqui
na TV Galega, nas redes sociais, dando dicas de saúde, como poder envelhecer, Carol, de uma forma com muita saúde, com muita qualidade de vida. Por isso que esse caminho para a gente construir ele é tão importante. Então, muito obrigado e vamos marcar uma nova conversa. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, primeiro que eu agradeço a oportunidade, o convite, e agradeço o pessoal de casa por estar acompanhando a gente com paciência, que paciência vai precisar para envelhecer também, tá, gente? Eu esqueci de falar. E fico muito feliz desse bate-papo, assim, tava um pouco nervosa no início, falei um oi, assim, meio paralisada, mas assim, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Obrigadão. Carol. Um abraço a todos de casa e até a volta.